O círculo não é apenas um, mas vários círculos que se integram e se completam. O círculo do conhecimento, o círculo do bem-estar, o círculo dos melhores profissionais, o círculo da qualidade e do bom atendimento, o círculo da tecnologia, o círculo da inovação. E todos esses círculos estão integrados a você através dos nossos planos de saúde. Venha fazer parte. Ligue 2101-0000. Em Caxias do Sul e região, quem testou os caminhões Mercedes-Benz Actros e Axor aprovou. E agora, no ano de 2019, a gente fez a aquisição dos primeiros modelos extrapesados da Mercedes. Posso dizer aqui que os veículos são econômicos, confortáveis, seguros, um excelente caminhão. Acesse vempramercedes.com.br e confira as condições especiais. A busca por um lugar melhor para se viver deu origem a Caxias do Sul. Um sonho realizado com o trabalho e a bravura da nossa gente, que transformou Caxias numa cidade vibrante, com o maior polo metal-mecânico do Brasil. Um comércio local ativo e forte e uma cultura acolhedora. Valor que nós, da Sicredi Pioneira, conhecemos bem, porque também somos feitos dessa energia que une as pessoas, valoriza as iniciativas locais e transforma as comunidades. Vamos seguir crescendo juntos, apostando no desenvolvimento e valorizando o talento empreendedor da nossa região. Porque juntos construímos comunidades melhores. Sicredi Pioneira RS. Cooperar faz toda a diferença. Muito boa noite a todos. Meu nome é André Gasperin, sou enólogo, diretor de agronegócio da SIC, e hoje a gente está aqui para conversar um pouquinho sobre os reflexos do agronegócio regional e a Covid-19. Então, dando continuidade à série de informações e negócios, né, que tem por objetivo gerar conteúdo, proporcionar o debate de temas da atualidade, através da participação das diferentes diretorias da entidade. Nessa noite iremos conversar sobre o tema Reflexos para o agronegócio regional com a Covid-19, perspectivas e tendências para 2020 e 2021. Né? Nesta live comigo conto com os colegas, com os diretores da SIC, Evandro Lovatel, Jaime Lovatel, José Paulo Sofredi Soares. Sejam todos bem-vindos. Nosso agradecimento a quem está nos acompanhando também pelo canal do YouTube. Lembramos que comentários e perguntas podem ser enviados pelo chat do próprio canal do YouTube, e assim que possível iremos responder. Né? Essa transmissão é uma realização então da Diretoria de Agronegócio da SIC e com o patrocínio de Círculo, Operadora Integrada de Saúde, Mecasul Concessionária Mercedes-Benz e Sicredi Pioneira RS. Né? Apoio da AFIT e locação de materiais para eventos. Agradecemos a participação de todos, lembrando que essa transmissão estará disponível no canal do YouTube e da SIC. Muito boa noite a todos. Já de antemão, passo a palavra ao meu colega José Paulo, que inicie suas considerações. Boa noite, Zé Paulo. Como nós vamos falar de perspectivas do agronegócio pós-pandemia, é importante começar dizendo, a parte que me coube, é que nós temos um assento no APL de alimentos e bebidas. A SIC, então, representa lá toda uma categoria de empresários do agronegócio, sejam eles produtores rurais, sejam eles donos de agroindústria ou integrantes da agricultura familiar. A APL, para quem não sabe, é um arranjo produtivo local que visa justamente juntar produtores no sentido de todos conseguirem informações e benefícios, fazer projetos que se revertam em função do desenvolvimento econômico do agronegócio, no caso de Caxias do Sul. Dentro desse APL, nós temos produtores rurais, nós temos produtores de molhos, de picles, conservas, produtores de tomate, de cebola, de beterraba, de alho, nós temos produtores de ovos e
para nós interessa estar sempre em conexão com a prefeitura. Nós devemos ter aqui, pelo menos eu conversei hoje à tarde, disse que acompanharia a gente, o secretário Suzin, que está acompanhando também esta live e que me autorizou a falar em nome do APL e o que a prefeitura está fazendo para incentivar o APL no sentido de apoiar os projetos da prefeitura para o desenvolvimento do agronegócio local. Nós estamos num momento que a pandemia pegou ao mundo de surpresa e dentro dessa a gente também não escapou por completo. Sim, o agronegócio, principalmente aquele de grãos e de pecuária extensiva, o centro-oeste, o Brasil continua batendo recorde, mas a nossa agricultura aqui, ela é mais centrada em hortifruti granjeiros, é uma produção de pequenas propriedades rurais que dá muito certo, que funciona muito bem, mas não está tendo as mesmas notícias que nós temos do agronegócio do Centro-Oeste ou da região do soja e do milho gaúcho. As peculiaridades da nossa região, assim, o secretário da Agricultura de Caxias, o Suzin, ele me disse que o abastecimento nós não tivemos crise, e é verdade. O pessoal do vinho teve lá os seus problemas de início, mas também teve um aumento significativo no consumo, e o pessoal da cerveja está muito sofrido. Todas essas entidades a gente congrega, além do sindicato do SEG, né, da gastronomia e hotelaria de Caxias do Sul. Nós temos lá o pessoal da Microempa que participa conosco, o pessoal da Emater, o pessoal da Embrapa, e a nossa intenção é juntar esses esforços. Não posso esquecer também de uma participante muito ativa, que é a Universidade Estadual, né, do Rio Grande do Sul, a UERGS, temos pessoal da UX, então nós temos muitos, além de produtores rurais, nós temos muita gente ligada ao desenvolvimento científico e tecnológico para o agronegócio. Uma preocupação que a gente tem que ter sempre é que o jovem que saiu da colônia porque queria trabalhar na cidade e ter um outro padrão de vida e perdeu o emprego, ele deve retornar agora para a propriedade rural e ajudar os pais. Mas é importante que ele volte instruído com novas tecnologias que ele aprendeu na cidade, porque é do padrão que a fábrica dá para todos nós, né, para quem trabalha de empregado, e volte e aplique essas tecnologias no campo. Nós temos muitas coisas acontecendo, nós temos ali o plantio direto em hortifruti granjeiros agora, que o Jaime Lovatel vai falar com muito mais propriedade do que eu. Nós temos irrigação por gotejamento de superfície, nós temos uma área muito boa de irrigação subterrânea que goteja direto na raiz, evitando o consumo excessivo de água e evaporação. Nós temos as cervejarias que cresceram muito e elas são... nós somos aqui em Caxias um dos maiores produtores do estado do Rio Grande do Sul e um dos maiores do Brasil também, que vai demandar muito lúpulo e a gente pensa em incentivar a produção de lúpulo. Mas se por um lado a gente teve a pandemia que afetou diretamente aquele abastecimento da merenda escolar, porque os colégios estão fechados, muitas iniciativas surgiram. Então, dentro do APL de Alimentos e Bebidas, com o apoio do SEBRAE, que tem também prestado um apoio inestimável ao APL, ao seu surgimento e à sua tecnologia, fomentando muito a este segmento, nós temos lá o Portal do Agro em Casa, desenvolvido pelo SEBRAE, que também estava conectado com um projeto da Prefeitura Municipal de Caxias do Sul, que eles chamavam de Portal de Negócios. Então, estamos alinhados, SEBRAE, Prefeitura, Secretaria da Agricultura e o APL de Alimentos e Bebidas, e voltados a facilitar a vida, a comercialização dos alimentos e bebidas produzidas em Caxias do Sul. Além do Agro em Casa, a CAAF, que é a Cooperativa da Agricultura e Agricultor como é que é? Cooperativa do Agronegócio, da Agroindústria e Agricultura Familiar, CAAF, também lançou a Feira em Casa. E isso é inédito, né? A gente passou a receber aquelas hortaliças com aquela mesma frescor que a gente compra na feira, a receber em casa, né? Dentro do Portal do Agro em Casa, o SEBRAE botou produtos da nossa colônia, como mel, conservas,
compotas, molhos, doce, como é que chama? Agnoline, né? Entregue em casa. Olha só como a crise do Covid antecipa futuros, né? Quando a gente pensava que aquele agricultor ia ter tanto avanço tecnológico ao ponto de comercializar pela internet, como os grandes marketplaces que a gente vê no país, né? A gente estava acostumado a ver o Magazine Luiza fazer isso. Não, nosso colono também faz isso, nos enche de orgulho, sabe? Essas ações são importantes que todos tenhamos condições de saber que isso desenvolve e agrega valor ao produto. Agregar valor ao produto significa vender o produto mais do jeito que o consumidor quer comprar. E isso é uma coisa que nós temos que ver. Ele quer comprar fracionado, porções para 2 pessoas, para 4. O que ele quer? Como é que é a embalagem? Ele quer pegar a salada e lavar em casa? Ou isso deve ser feito lá na colônia mesmo e vender pronto por um preço maior? Eu pago um pouco mais, mas tem um produto de primeira qualidade. Os orgânicos também é uma coisa que tem pegado muito bem e vai direto na minha casa do jeito que eu quero consumir. Eu me lembro quando eu era pequeno que a minha mãe fazia eu escolher feijão, escolher arroz. Hoje a gente não escolhe mais feijão e arroz, vai à panela direto em função desse trabalho que o agro assumiu para si e agregou valor ao produto e vale a pena. Então, estas coisas de tecnologia, de agregar valor ao produto, são coisas importantes para a gente desenvolver no nosso agronegócio local. Mas não só a pandemia está nos pegando. Agora nós estamos em meio também a 2 reformas tributárias, uma federal e uma estadual. Então, eu acho que vale a pena a gente pincelar algumas coisas também disso. A primeira coisa é na federal, que nós temos uma PEC 110 e uma PEC 45 disputando como será a reforma tributária, quais são os impostos, como eles serão agregados e quem vai estar sujeito. E aí pega lá na PEC 110 uma autorização a conceder benefícios fiscais por lei complementar nas operações com alimentos, inclusive os destinados ao consumo animal e medicamentos, o que é bom. Agora, se for aprovada a PEC 45, não tem nenhuma concessão. Então, isso acaba sendo, de certa forma, ruim para o agronegócio. E na reforma fiscal estadual, proposta pelo governo do Estado, nós tínhamos isenções. E é importante que se frise que o mundo inteiro tributa muito pouco alimentos. Muito pouco, porque a agricultura sempre precisou de ser incentivada para poder ganhar competitividade. E o Brasil, nós tivemos aqui na Câmara de Indústria e Comércio o presidente da John Deere, Paulo Hermann, e ele mostrou a diferença de competitividade do Brasil para o resto do mundo. A gente, com a invenção da Embrapa, de plantio direto, passamos a ter 2 safras por ano e tem locais que nós temos 3 safras por ano, dependendo também da irrigação, né? Isso nos fez campeões de produtividade e está difícil de algum outro país nos acompanhar. E nós temos que trazer isso aqui para o nosso agronegócio local também. Então, mesmo sendo isento em quase todo o lado do mundo, essa proposta que o governo do Estado está apresentando agora faz com que a gente perca ou que haja extinção dessas isenções fiscais. Nós pagávamos 0, nós éramos totalmente isento, e agora em 2021 nós devemos ser tributados a 7%, 2022 a 12% e 2023 a 17% nos produtos do agronegócio, como hortifrutigranjeiros, e isso é uma novidade, eu nunca vi isso no Brasil, leite pasteurizado tipo A, B e C, maçãs e peras. Todos esses nos pegam de frente, além de ovos, que também nós somos um grande produtor. Está aqui conosco o Nestor Pistorello, que é um dos representantes dos produtores de ovos, né? E isso vai impactar no preço do alimento na mesa. Como essa proposta ainda tem que ser aprovada pela Assembleia, é importante que as instituições, a SIC, por isso nós estamos fazendo essa live, reajam
mostrando os problemas que isso vai causar aqui ou ali, as soluções também, porque tudo tem ponto positivo e tem ponto negativo. O que é de bom nessa proposta de governo e que nós devemos apoiar e os problemas que estão nos causando. Por exemplo, o vinho, subir a tributação do ICMS de 17% para 25%. Qual é o impacto que vai dar? Nós vamos ter competitividade? Ou será que vamos começar agora a importar vinho de Santa Catarina, fortalecendo isto, o setor vitivinícola lá e enfraquecendo o nosso aqui? A gente vai conseguir competir com a Argentina, com o Chile? Porque a qualidade dos nossos vinhos hoje tem ganhado prêmios internacionais, principalmente os espumantes. Então, a gente tem que ficar atento a isso. Meu tempo está terminando e eu diria assim, ó, que nós precisamos ver muito sobre a revisão desses benefícios fiscais e temos que nos posicionar. Eu vou passar agora a palavra para o Jaime Lovatel. Obrigado pela participação. Continuo aqui à disposição para perguntas. Bom, boa noite. Boa noite aos colegas de diretoria do agronegócio da SIC, boa noite a quem está nos ouvindo. E nós vamos tratar um pouco de um assunto relativo ao agronegócio, que é fundamental. Nós teríamos uma alta carga de assuntos para trabalharmos em cima do agronegócio, que é muito vasto. Mas hoje vamos falar um pouco de dois assuntos, rastreabilidade e novas tecnologias. A rastreabilidade é um item que tem que ser agregado a todos os nossos produtos. A rastreabilidade permite que os processos de produção, transformação, comercialização, armazenagem, utilizados pelos produtores ou empresas de transformação, pelo comércio, consumidores em geral, e autoridades competentes possam identificar e controlar os produtos e processos tidos como inseguros e que apresentam pontos críticos de elaboração, dando segurança alimentar, como também agregando valor aos produtos que têm suas qualidades, que precisam ser preservadas e, com isso, agregar valor ao nosso produto. Cada vez mais, precisamos entender da importância da rastreabilidade, hoje obrigatória para algumas cadeias produtivas, e que deve ser implementada na sua totalidade, na nossa região, para obtermos uma boa gestão, principalmente para os produtos que fazem parte da cadeia alimentar. É um recurso estratégico para facilitar a identificação, principalmente dos produtos elaborados na nossa região. Esse recurso permite ressaltar e qualificar a genuidade, ressaltando os atributos, como também permitir verificar suas inconformidades durante o processo de produção. Ela identifica, especifica a matéria-prima utilizada que dá origem a um determinado produto, como uma fruta, qual é a sua variedade, de onde é que ela vem, como ela é produzida, todo o seu histórico de tratamento fitossanitário que engloba sua produção, seu método de conservação, de transporte. Isso aí faz com que dê segurança ao produto. Os exigidos para exportação não são impostas determinadas condições que nós podemos respeitar. Infelizmente, aqui no Brasil, para exportar, nós precisamos atender às demandas e aos protocolos de exportação. Agora, se não passa lá, pode ser comercializado livremente no Brasil. Eu sou da opinião, se não serve para os outros, também para nós não deveria servir. Então, essa é uma questão que nós precisamos ter consciência, que nós precisamos ter todo esse cuidado, né? E a rastreabilidade, ela consegue agregar valores próprios daquele produto, como a região, tipo de solo, condições que foi produzido, dando garantia quanto à sua durabilidade, e como também a tecnologia adotada. A nossa região possui muitos produtos típicos que só existem aqui. E esses produtos locais, eles precisam ser ofertados, dando toda a garantia que vai valorizar tanto a região como o processo de ser feito, né? E a rastreabilidade também, ela faz parte da terceira fase do processo produtivo, porque ela identifica aí a logística
que hoje em dia nós não temos muito essa logística, a rapidez de entrega, a rapidez da qualidade do transporte, a frigoconservação durante o transporte e a armazenagem. Então, muitos processos de contaminação podem ocorrer durante esse processo. E isso é um controle exato de tudo que ocorre na vida útil daquele produto, ele precisa estar exposto para dar garantia à integridade e à qualidade do produto que está sendo vendido. Então, essa segurança alimentar está se tornando cada vez mais exigente dentro dos produtos agrícolas, oriundo de qualquer cadeia, seja de laticínios, de carne, de frutas, de hortaliças, de grãos, eles precisam ser preservados para a garantia do agronegócio. Hoje em dia, a gente não exporta nada sem ter um controle exato daquilo que aconteceu desde o início da elaboração daquele produto. Então, ela nos permite, assim como possamos identificar os problemas que ocorrem durante o processo de produção e transformação, também nos permite agregar as condições típicas da região que podem valorizar muito o produto. Essas duas coisas são muito importantes. Então, os cuidados que nós precisamos ter é com os processos envolvidos na produção. E nós precisamos ter o cuidado também com o meio ambiente no qual é produzido. Então, é o exemplo que nós precisamos ter dos resíduos, que hoje em dia, principalmente a comunidade europeia, bate muito em cima disso aí. E nós precisamos, então, agregar. Nós estamos falando da região, porque determinadas regiões, determinados produtos já estão regidos por essas normas técnicas, né? E os cuidados, então, com a segurança alimentar vai se tornar cada vez mais rígido. Nós aqui da região, nós temos pouco tempo, porque qualquer mercado, qualquer indústria que utilizar os produtos, eles vão exigir, então, todo o histórico do sistema de produção. É exigido. Então, essa questão aí da segurança, para o consumidor, o uso frutuário do produto permite descobrir o histórico inteiro da origem desse produto, passando pelos processos de produção, transformação, até chegar no mercado, ressaltando suas garantias nutricionais, organolépticas, seus benefícios à saúde e sua validade na sua conservação pós-colheita e pós-compra de mercado. Então, a questão da rastreabilidade é um assunto que já está sendo tratado tanto pelo SEBRAE, Emater, todos esses órgãos envolvidos já tratam disso aqui. Essas informações já estão chegando no nosso produtor. É uma questão de aceitar e adotar essa tecnologia. Se a gente não adotar por recomendações, nós vamos ser obrigados a adotar por lei. Então, nós precisamos estar preparados para isso aí. O tempo que nós vamos ter de vender livremente, de qualquer forma, como sempre aconteceu, está terminando. Então, nos preparamos para isso. E o outro assunto que eu tinha que abordar é exatamente a tecnologia. Hoje, nós temos tecnologia para tudo. E acesso a essa tecnologia, nós precisamos ter cuidado e sendo adotada. Hoje, nós temos aí, dentro da tecnologia, que nos permite desde a época de como semear, plantio direto, preservação do solo através do plantio direto, reduzindo os riscos de erosão. Nós temos um controle já pelo mapa Ministério da Agricultura sobre o uso de defensivos agrícolas que são necessários. Nós não podemos descuidar disso aí como qualquer ser vivo. O homem tem remédio, o animal tem suas vacinas e as plantas têm seus cuidados através dos seus produtos protetores contra doenças, contra pragas. Nós precisamos aceitar isso aí, porque senão a gente não consegue produzir. Então, nós temos que respeitar as cadeias produtivas, né? E nisso aí, então, para agregar essa tecnologia, nós temos que considerar um pouco que a mão de obra, 3 décadas atrás, nós tínhamos em torno de 24% do homem no meio rural. Hoje nós temos 5% a 6%, quer dizer, nós encolhemos muito a mão de obra do meio rural. Hoje é um problema mão de obra no meio rural, em função da falta, o pessoal migrou para a cidade. Em compensação, nós temos a adoção de tecnologia. Então, essa tecnologia, hoje nós temos meio de semear, máquinas que fazem semeio
Hoje em dia, uma cenoura pode ser semeada com máquina, pode ser colhida com máquina e tratada com máquina. Então, uma pessoa pode cuidar de uma boa área significativa. Assim como nós temos aí também plantio de quase tudo já se planta com máquina, quase tudo a gente já colhe com máquina. E isso aí, o controle disso aí é uma redução de mão de obra, mas essa mão de obra precisa ser qualificada. Então, nós temos tecnologia para a produção, para a adubação, nós temos a nutrição das plantas, é fundamental, uma nutrição de solo para garantir sanidade e produtividade para as plantas, assim como nutrição via foliar, que nos permite, então, agregar aquelas deficiências que não é possível só via solo, aumentar a produtividade, a qualidade e alongar o processo de conservação pós-colheita. Nós temos aí tecnologias de frigoconservação, que nos permite guardar os produtos durante a safra, postergando um pouco mais o tempo de vida desse produto para ser vendido mais adiante, sem ter a obrigatoriedade de comercializar no momento da colheita por falta de conservação, embora nós tenhamos essa tecnologia, falta muito para nós podermos guardar. Nós temos exemplo dos grãos, muitas vezes guardados a céu aberto, por falta de infraestrutura de armazenagem. Então, nós precisamos olhar com atenção para esse lado aí. Nós temos aí também a questão da água, a deficiência de água em época de seca. Nós temos que ter a economia de água, mas, ao mesmo tempo, nós temos condições de armazenar água. Qualquer produto agrícola envolve em torno de 70%, 80% é água. Então, essa condição de podermos armazenar água, que ela vem de graça, vem da chuva, e, ao mesmo tempo, economizá-la. Porque a agricultura da água doce que tem utilizada, gasto de água doce, normalmente 70% é usada no setor primário, para animais, para a produção, para a irrigação. E na irrigação, nós já temos vários métodos de irrigação. Nós temos o subterrâneo, que já foi citado pelo José. Nós temos aí o gotejamento, nós temos aí o controle de produção através de hidroponia, fertirrigação, a irrigação por aspersão, sistemas de pivô central. Então, hoje em dia, nós temos equipamentos que detectam quando a falta de água, que podem ser acionados por telefone. Eu simplesmente o sistema dispara e acontece a irrigação. Então, muitas são as tecnologias que nós temos e há necessidade de ser adotadas. Então, os meios de conservação também estão sendo agregados. Então, não há necessidade, muitas vezes, de criar novas tecnologias, simplesmente adaptá-las. Quando existe uma tecnologia fora do país, de alto valor agregado, ela pode simplesmente ser buscada e ser adaptada nas nossas condições de clima e solo da região. Então, muitos avanços nós estamos tendo. É importante nós termos esse acesso, porque normalmente o agricultor ele precisa de um monte de ferramenta. Hoje em dia, nós temos que considerar que a propriedade é a fábrica da gente, é o nosso negócio, é o nosso agronegócio. E o gestor da propriedade rural, ele precisa entender de administração, de economia, de ir para o banco, pagar conta, de fazer controle de estoque, de fazer controle de qualidade. Então, muitas atribuições a serem feitas. E elas fazem esse conjunto, faz que tenha uma profissionalização do nosso produtor. Aqui na nossa região, na região nossa aqui da Serra Gaúcha, a tecnologia está entrando com bastante facilidade. Nós vimos outras regiões do estado com uma dificuldade muito grande de ser adotadas. Então, a gente vê aqui, neste ano, no caso do agronegócio, principalmente no setor da olericultura, hortaliças, a produção é significativa. O problema hoje não é produzir. Hoje nós estamos aqui, felizmente, a região, o problema é vender. Nós temos produção suficiente. O que falta, muitas vezes, é comprador. Então, nesse conjunto de ações, entre a qualificação da produção, a qualificação do produto e a tecnologia adotada, permite que o agronegócio ele tenha um futuro ainda cada vez melhor. Existe um estudo aí que nós, simplesmente adotando a tecnologia,
Sem tirar uma árvore sequer desse país, nós podemos dobrar a produção. Isso significa adotar tecnologias disponíveis que nós temos no momento. Então, em princípio, de uma maneira geral, era isso que eu teria que conversar, e aí eu estou à disposição para perguntas, em função tanto da área da rastreabilidade como em novas tecnologias. Obrigado. Muito obrigado, Jaime. Muito obrigado, José Paulo, pelas belíssimas considerações. Eu acho que realmente a gente está vivendo um momento diferente no agronegócio, trazendo isso para o contexto desse atual momento, apesar de todas as dificuldades, o agronegócio ainda, o setor que a gente pode dizer que é a força motriz do Brasil, tanto em grandes extensões e trazendo isso para uma realidade local. O nosso agronegócio, o agronegócio regional, o agronegócio do pequeno produtor familiar tem se reinventado, né, nesses últimos tempos. Eu confesso que havia me programado aqui para conversar com os estimados colegas e os ouvintes sobre uma pauta, mas em função desses últimos acontecimentos e dessas últimas notícias, peço aqui um breve relato, uma licença para mudar um pouquinho essa pauta, né? Também aqui agradecer a audiência do nosso presidente da SIC, Ivanir Gasparim, que nos prestigia com a sua audiência, né? A princípio, o tema que havia ficado pré-definido seria a questão sobre como agregar valor, né, ao produto local, à pequena empresa familiar. Trazendo isso para o contexto a qual a minha realidade está inserida como enólogo e como empreendedor vitivinícola da região, a gente começa a observar que existem várias maneiras que se pode trabalhar essa questão de agregar valor, né? Esse produto, que é um produto muito regional, um produto muito nosso aqui, que está intrinsecamente ligado à nossa cultura, a cultura do povo local, onde começou a movimentação econômica, que foi o setor da uva e do vinho aqui do Rio Grande do Sul, de Caxias e região, foram um dos primeiros setores que começou a gerar renda, emprego, indústria aqui na região, né? Então isso acho que a gente tem que valorizar essa história e começar a vender mais essa história, né? Trazendo isso, por exemplo, do agronegócio, da uva e do vinho, a gente tem vários cases e vários exemplos aqui na região da Serra Gaúcha e hoje em todo o Brasil. A gente sabe que o Brasil é um país continental que produz de norte a sul e que produz de tudo, produz muito. A gente tem várias opções, tem muitas possibilidades de produção do agronegócio brasileiro, seja em grão, seja na pecuária, seja na pesca, seja, enfim, em tudo que o agronegócio é envolvido. E a vitivinicultura da região, que é o meu case aqui, que a gente vem conversar um pouco sobre isso, da questão da maneira de se agregar valor, né? Antigamente, quando não se tinha essa consciência, se imaginava que esse nosso terreno aqui da Serra Gaúcha, que é um terreno mais acidentado, mais difícil de cultivo, poderia ser um empecilho. Hoje já se enxerga de outra forma, se traz isso como um diferencial. A questão a questão climática, a questão da diversidade de solos, da variação de altitude. A gente tem cultivos hoje que estão na beira dos rios, que estão a baixa altitude, até cultivos nas regiões mais altas dos campos de cima, que chegam próximo até aos 900 mil metros de altitude. Então essas diferenciações que a agricultura possibilita, e essas diferenciações hoje são uma maneira de se agregar valor no produto, né? A gente tem vários exemplos aqui na Serra, trazendo os vinhos, o segmento dos espumantes, né? Algumas regiões que até então eram desvalorizadas por ter um terreno acidentado, hoje já tem um valor bastante agregado em relação a gerar essas possibilidades, né? Então, em relação a agregar valor ao produto, a gente traz isso para o setor da uva e do vinho, que sempre se comenta, quando se vende um produto regional, um produto que traz consigo um pouco das características da região, se vende também um pouco da história daquela região, né? Esse produto que traz consigo tudo isso, quando o consumidor
tem a possibilidade de adquirir esse produto, ele também adquire um pouco do trabalho que foi gerado em cima desse produto. E da mesma forma, os aspectos econômicos da geração de renda, emprego e de toda a qualificação que está em cima desse produto, né? Os colegas aqui falaram muito bem, o Zé Paulo falou sobre agricultura familiar, o professor Jaime Lovatel sobre todas as tecnologias e possibilidades que se abrem no mundo, e essas tecnologias já são aplicadas aqui no nosso agronegócio. Também a questão da permanência do jovem no agronegócio. Eu acho que eu também tenho isso como exemplo para mim, para a minha realidade, né? Eu sou a terceira geração de uma família que vive do agronegócio. Para as pessoas que se criaram nesse meio, que buscaram qualificação, hoje o agronegócio de qualidade, o agronegócio que gera renda e que gera emprego, exige qualificação do produtor. Não existe mais espaço para amadorismo em nada, nem na indústria, nem no comércio e muito menos no agronegócio. As pessoas têm que se qualificar. Esse jovem, nessa nova geração que está surgindo no agronegócio do Brasil e no agronegócio regional, tem que se atentar para esse detalhe, né? É muito importante a gente bater em cima dessa questão, porque o agronegócio não se faz só com máquinas, se faz com pessoas. Existem pessoas por trás daqueles produtos. Essas pessoas trabalham de sol a sol, acordam cedo, acordam de madrugada, fazem a diferença, vão lá para poder dar acesso ao público a esses produtos, né? Trazendo isso para a nossa realidade da atual situação da pandemia, a gente observa que o agronegócio também se reinventou, né? O Zé Paulo falou aqui das alternativas, das pessoas que estão comprando por aplicativo, estão recebendo os produtos do agronegócio na sua casa. A gente também tem um fenômeno bastante interessante, que é esse aumento muito grande nas vendas online. Então, tudo que é vendido online, a gente observa que isso está tendo um incremento bastante interessante. As pessoas estão se habituando a trabalhar nesse online, né? E estão observando que isso nesse tema, nesse termo que se tem utilizado muito, que é o nosso novo normal, nessa nova normalidade, essa questão do online está cada vez mais presente, né? E está cada vez mais dentro da nossa situação. Depois eu tenho aqui algumas perguntas que a gente vai responder com o passar do tempo. Também em relação a essa questão do agronegócio e do online, né, a gente observa que o acesso, né, à internet, aos meios de comunicação se tornou uma ferramenta muito importante para todo o comércio em geral, e o agronegócio também não é muito diferente disso, né? Trazendo para esse contexto do agronegócio também e da pandemia, a gente observa que os cuidados em relação a esses produtos também foram redobrados, né? Os cuidados com o manuseio, a questão de valor agregado, de vender produtos e vender serviços em cima desses produtos, né? Sobre a questão do agronegócio e da possibilidade de agregar valor ao processo produtivo e ao agronegócio, comentava que existem várias maneiras de se chegar a isso, né? Eu acho que o agronegócio regional tem que aprender a vender melhor o seu produto, aprender a agregar valor em cima do seu produto e não vender somente o produto, mas vender todo o contexto que tem por trás do produto, né? Isso pode ser aplicado tanto ao segmento ao qual eu particularmente estou mais inserido, que é o setor da uva e do vinho, mas também pode ser aplicado em outros segmentos do agronegócio, né? Para uma esfera regional, para o pequeno produtor, para que ele possa ter rentabilidade no seu negócio, esse é o caminho, porque senão ele vai ter que acabar trabalhando com produtos que são commodities e trabalhando então com os preços de mercado. A partir do momento que ele consegue agregar valor ao seu produto, ele passa a ter esse diferencial de mercado. Agora também a questão de agregar valor não é uma tarefa simples. O produto tem que ser um produto de valor agregado, mas também tem que entregar algo a mais, não ser somente valor. Então o produto também tem que ter uma qualidade superior, que tem que estar testada, que tem que estar reconhecida, né? Então
Esse parâmetro, essa questão de agregar valor é uma questão que está bastante intrínseca com a realidade do produto, a característica regional do produto, a característica única e regional que só aquele produto tem, que é produzido só naquela região. Aí a gente tem também um ponto bastante importante, que é na questão das denominações de origem, no caso do vinho, nas indicações de procedência de outros produtos do agronegócio, que também é uma maneira interessante de agregar valor e um diferencial de competitivo no mercado, né? Em relação, voltando à questão tributária sobre o agronegócio, que então essa é uma das novas diretrizes dessa reforma, entendo que as entidades que representam o produtor, tanto na cadeia do grande produtor quanto do pequeno produtor, tem que se manifestar e tem que lutar bravamente contra qualquer ideia de aumento de tributos sobre agronegócio, sobre alimento, né? Então, a gente já não pode mais arcar com mais esse custo, né, da inoperância ou da falta de capacidade de gestão por parte de alguns dos nossos governantes. Trazendo também um pouco aqui, acho que sempre é bom relembrar, porque se falou muito em capacidade de gestão, em ajustar o fluxo de caixa. Então, a gente acho que está na hora de mostrar se isso não era só fake news. Se fala que não pode fazer fake news, né? A gente não sabe, enfim. Só aqui fazer um desabafo como produtor, como empresa que vive do agronegócio, como entidade, como SIC, né? Eu acho que essa hipótese de aumento de tributação para o agronegócio, de aumento de tributação para IPVA, para aumento de tributação para IPVA para andar nas estradas que a gente anda hoje, acho que está um pouquinho incoerente com a nossa atual realidade, com esse nosso atual momento do Covid-19, tá? Eu abro aqui também agora para os meus demais colegas que façam suas considerações e as pessoas, se tiverem alguma pergunta, a gente depois já passa para a parte das perguntas, ok? José Paulo, Jaime, também aproveitar aqui para solicitar a palavra de outro nosso colega do agronegócio, que é o Nestor Pistorello, que está nos ouvindo aqui. Por favor, Nestor, tuas considerações. Boa noite a todos. A associação está participando, né, desse legal trabalho de agronegócio. Eu também participo da SIC, da Diretoria de Economia e Estatística, né. Aqui são as reflexões sobre a tendência, né. Então, nós falamos do agronegócio quando falar em exportação, tanto de grãos como de proteína animal, está indo bem, até porque o dólar está alto, né, e isso remunera. Então, isso é um lado positivo, né, e eu acho que ele tem valorizado no país. Mas, quando tem o dólar alto, nossa região, a não ser a questão de aves, que é a integração, que é a exportação, o foco é o mercado interno. Então, o dólar está aumento de custo de produção. Então, nós temos insumos em dólar, né? Isso vai aumentar o custo de produção. Se nós falarmos, que o Zé Paulo já comentou, a questão da tributação, né? Então, nós estamos jogando para a próxima safra, no plantio, o custo maior, e na colheita com tributação, que também isso vai diminuir. Então, vai diminuir a receita do produtor. Também nós temos, em função do Covid, né, muitas pessoas estão perdendo emprego. Isso significa o quê? Menos renda. Quando tem menos renda com o desemprego, as pessoas vão comprar menos. Por que pareça, vão até situações de diminuir a alimentação. Então, isso mostra que tem uma tendência, né, de estabilizar o consumo e não ter crescimento do consumo. Então, assim, para o produtor, na nossa região, que é bem hortifruti canjeiro, né, direto ao consumidor, eu acho que uma tendência esse ano não é se preocupar em quantidade, não aumentar a produção. É produzir o que produziu, produzir o que o Jaime comentou, com qualidade, com rastreabilidade, fruto saudável, né? Para poder manter. Porque se aumentar a produção, aumenta a oferta e não tem demanda, vai cair preço. Então, também isso não adianta. E é importante, acho que foi comentado, que sobre tecnologia, mas eu vejo assim que também hoje a nossa região
de tecnologia, mas hoje é uma referência em tecnologia. Hoje nós temos produtores com hidroponia, com sistema de irrigação, com mecanização, né? Então nós também assim, tem muita coisa boa aqui na região, né? Então se busca o produtor precisa se capacitar, buscar tecnologia, mas ele também acho que talvez tenha um pouco de visitar mais os vizinhos. Às vezes tem coisa no lado e não vê isso. Tem um projeto do Sebrae, Sebrae, Senar e Farsul, que eu ajudo para competir, que uma grande ferramenta é fazer reuniões dos produtores, para trocar experiência entre os produtores. Acho que essa é uma tendência, né? Com as ferramentas hoje digitais, facilita ainda mais, né? Porque sempre se vê discutir num evento o que foi a tecnologia, o que aconteceu, mas não se discute como é que foi a safra, o que deu certo na safra, o que eu apliquei, né, Jaime? O que deu certo? E isso, o produtor tem conhecimento, então ele também tem conhecimento para disseminar. Claro que sempre tende a avançar. Então acho que a troca de experiência faz crescer todos. Eu sempre digo, se eu segurar para mim o conhecimento que eu tenho, mas se eu trocar com o outro, vai dobrar o conhecimento, porque eu pego o conhecimento do colega e o meu, né? Então, acho que isso nós temos é uma tendência, e o que tu comentou, que essa tecnologia, vou falar na questão de gestão, né? Não adianta, hoje o produtor é ser empresário. Ele tem que ter uma visão de empresa, ter os controles, ter o planejamento, a viabilidade econômica do seu negócio, porque ele tem uma empresa que é a céu aberto, mas tem que ter todas as ferramentas, né, que isso ele dá mais garantia. E na questão, eu acho importante que sempre tem dificuldade que traz para o lado bom. Então, o Covid hoje é uma preocupação de todos, mas o que está vendo é mudança de comportamento com higienização da pessoa. Mas com certeza isso vai também repercutir cada vez mais no alimento. Então, o produtor tem que fazer boas práticas, que o Jaime comentou, alimento saudável, né? Para nós poder ter esse rendimento. E não adianta aumentar a produção e não ter renda. Então, nós temos que ter esse planejamento e não achar que vai ser melhor uma coisa. Então, assim, veja que como contribuição, uma tendência, não é do produtor fazer qualidade e depois, isso já existe, mas é não botar o nome em cima. O produtor tem que ter a visão de botar o nome, chegar e dizer no mercado, esse produto foi bom. Quem foi que produziu? Foi o Zé Paulo, foi o Jaime, foi o André. E não sabe quem foi, né? Então, além de nós fazer tudo que vocês comentaram aqui, né? A rastreabilidade, produto saudável, usando tecnologia, se não botar o nome, que é a identificação. Que isso é que vai ter, isso que o André também falou, de agregação de valor, quem paga o nosso produto é o consumidor. E quanto mais satisfeito, mais disposto a pagar mais. Então, mas tem que saber de onde veio. Então, acho que essa é uma tendência, comentando para o trabalho, que nós temos de ser profissionais, fazer coisa bem feita e ter resultado. Se não tiver resultado, ninguém se permanece no negócio. Obrigado. Muito obrigado, Nestor. José Paulo, por favor, tuas considerações. Eu acho que é isso. A gente fala muito economias, né? E começa a falar em agregar valor ao produto. Agregar valor ao produto é ajudar você a ganhar mais. Quando o agricultor ganha mais, ele investe mais e ele traça melhorias no produto, né? A gente tem visto o Brasil melhorando muito na soja, no milho, no algodão, no trigo, que a gente não tinha trigo, maçã, pera, e os próprios hortaliças, né? Você vê hoje rúcula aí, eu me lembro o tempo que eu queria rúcula, a gente não achava rúcula, né? Agora você vê rúcula de excelente qualidade, rúcula super, e não vem um bichinho, não vem uma minhoquinha, o troço vem limpo, higienizado, para pôr na mesa. Então, acho que nós estamos evoluindo muito, e quando a gente fala em tecnologia, as pessoas pensam que é computador, e vocês viram que nós estamos aqui
perto da tudo quanto é antena de comunicação e, no entanto, a gente toma um baile da tecnologia, a rede que cai, o YouTube que congela, isso é normal, né? Eu quero até prestar minha homenagem ao coordenador da nossa diretoria do agronegócio da SIC, que é um cara super envolvido e teve um problema de saúde hoje, era para estar presente e está todo triste. Eu estava conversando ali que ele não pôde vir por uns problemas de saúde com o Covid, e o Covid também pega a todos, né? A gente não está livre disso, e ele pede desculpa, mas é um cara que fez lá o passeio do vinho, está envolvido com o turismo, está envolvido com a qualidade do vinho, a qualidade do nosso vinho subiu muito, a nossa cerveja tem se aparecido com boa qualidade, e sim, o André tinha me pedido para fazer um pouco mais de comentário sobre a tributação, e eu tenho pouco para crescer nesse momento, porque ainda a gente está absorvendo isso tudo, mas temos que reagir enquanto SIC, enquanto entidade empresarial, mostrando quais são os prós e os contras, né? E essa tributação no setor de alimentação básica, inclusive no cacetinho, na massa para o cacetinho, no anholine, isso vai ter um impacto e é importante que a gente contribua, que não caiamos na marginalidade fiscal, né? Nós temos que pensar no nosso queijo, na melhoria do queijo também, que a gente já teve problemas no passado recente, como que nós vamos fazer para melhorar, que tipo de queijo a gente consegue produzir, queijos finos, que tem cidades no interior de São Paulo, que apareceu outro dia no Globo Rural ali, ganhando bastante dinheiro com queijos finos. Agregar valor ao produto, sabe? Vender commodity é vender leite em tambo. Agora, quando você vende queijo fino, você tem uma margem muito maior e isso é muito importante e assim acontece no desperdício também, né? O Jaime falava há pouco com a gente, nós desperdiçamos muito, a cenourinha está feia porque não dá para ir para a feira, não dá para ir para o supermercado e vai fora, sabe? Mas quanta coisa a gente pode fazer daquilo, inclusive uma sopa de cebola, né? Desculpe, de cenoura. E de cebola também faz boa sopa. Às vezes ele não tem aparência, mas não perdeu a qualidade. Nasceu uma cenourinha mirim, antigamente jogava fora. Hoje virou coqueluche você botar no prato aquele repolhinho pequenininho, aquela cenourinha pequenininha. Mas tem que saber selecionar, tem que saber lidar com isso. Flores, essências. Eu tenho uma cunhada que tem uma fazenda em Lages, que ela está plantando lá alfazema, para tirar a essência de alfazema, isso dá bastante dinheiro e não precisa de muito investimento. Nós temos uma rede do Trinopolo que é capaz de interconectar todas as nossas máquinas e equipamentos. Aí eu estou aqui na cidade, eu consigo saber como é que está a saúde do meu trator lá e que trabalho ele está fazendo. E é de graça. Nós temos que aproveitar essas tecnologias e sim, nós vamos apanhar um monte, como apanhamos aqui, mas eu sou um fã de Caxias do Sul e do agronegócio da nossa região, que é um orgulho para todos nós. E muito obrigado por estar conosco e perdão aí pelos equívocos que a gente teve ali no início, que atrasamos um pouco. Mas muito obrigado pela participação e presença. Jaime, por favor, 1 minuto para as considerações. Bom, eu simplesmente vou complementar aqui que os colegas já falaram, o José Paulo falou, o Nestor Pistorello falou, o André também já falou, né? E eu acho que o Pistorello abordou muito bem aí a questão aí da socialização do conhecimento. Muita gente tem o conhecimento técnico e tem a experiência, o conhecimento da sabedoria, do conhecimento pela antiguidade e natividade. Nós temos que aprender também a reconhecer essas pessoas que sempre lidaram com nessa atividade, que eles têm muito para agregar e muito para ensinar. Então, essa troca de conhecimento é muito importante de nós socializarmos. Onde é que eu quero chegar com isso aí? Que nosso clima, nosso solo da região é típico, e nós não sabemos explorar isso aí. Nós temos que criar uma marca nossa aqui da região, seja Caxias, seja o que for, para que o nosso produto circule no país ou até fora, sabendo, olha, a cenoura, por exemplo, foi produzida na região de Caxias. Essa região tem uma tecnologia, ela tem um controle sobre aquilo que produz, ela nos dá garantia, nos dá qualidade. O nosso presidente da SIC, aí, que é fã, Gasperim, na questão do mel.
Nós temos aqui 6 tipos de mel diferentes produzidos na região, de acordo com as nossas floradas, que plantas, árvores daqui, e nós não sabemos valorizar isso, agregar valor, agregar embalagem, agregar essa qualidade, e nós podemos diferenciar os produtos da região. Isso nós precisamos cada vez mais abordar esse assunto para valorizar a qualidade, o processo de fazer, a garantia sobre aquilo que se faz, para ganharmos mercado mundo afora. Então, acho que é uma pauta que nós precisamos avançar, trabalhar melhor, porque tudo pode ganhar valor. Seja vinho, seja queijo, seja ovos, seja hortaliças, sejam frutas, são produzidas naquela região. Na região, seja de Caxias do Sul, ou na Serra Gaúcha, alguma coisa, e criar um selo que possa, qualquer lugar que esse nosso produto vá, pode parar na China, no Japão, sabe que foi produzido aqui. E isso vai ter um diferencial, porque ele tem uma garantia e vai ter um preço maior, um pouco maior. Tem um projeto da Secretaria da Agricultura de Caxias, que o APL está há 2 anos trabalhando em cima desse projeto, chamado Projeto Marcas Caxias, que é justamente isso. Nós temos no MOB Caxias um pessoal lá que trabalha com design, e já temos 27 designers renomados, e eu lancei esse desafio para eles de melhorar a embalagem do agronegócio, de melhorar o rótulo do agronegócio, e sempre enfatizando, e eles se propuseram a trabalhar voluntariamente para isso. Né? Isso é Caxias, a gente trabalha junto. Isso é bom. Então, só para concluir aí, nós temos condições de avançar, embora nós tenhamos um bom conhecimento, que o Nestor falou também, e o André, a tecnologia adotada na nossa região é superior à das demais regiões do estado. E nós não sabemos agregar valor, tirar vantagem disso aí. E nós estamos melhorando e estamos garantindo nossos produtos. Então, nós precisamos aí fazer com que essas pautas avancem, independente daquilo que normalmente, através das ações tributárias, tentam travar a nossa venda, a nossa competitividade. Se nós perdermos a competitividade através disso, nós podemos ganhar na qualidade a ser vendida. E é isso aí que acho que nós precisamos fazer. Eu agradeço a oportunidade que nos deram. Eu agradeço a todos aí a oportunidade, estou à disposição para perguntas sobre esses assuntos aí relacionados que nós tratamos hoje. Muito obrigado, Jaime, muito obrigado demais colegas. Agradecer mais uma vez a disponibilidade de todos aí que foram envolvidos nesse nosso bate-papo. Agradecer a todos que nos prestigiaram com sua audiência. Deixar aqui um comentário final que o agronegócio do Brasil é muito forte, o agronegócio da região é muito forte, o agronegócio da Serra Gaúcha tem tudo para alavancar e para superar todas essas dificuldades e que está se reinventando nesse momento aí. Apesar de todas as adversidades, o agronegócio se reinventa e busca as alternativas para sobreviver e para dar exemplo para muitos outros setores também do Brasil, ok? Mais uma vez, em nome da SIC, em nome da Diretoria de Agronegócio, agradecer a participação de todos e nos colocar à disposição como entidade representativa e forte da região para estar aqui brigando e sendo a voz, mais uma vez, também do agricultor, do agronegócio de Caxias e da região. Muito obrigado, uma muito boa noite a todos. O círculo não é apenas um, mas vários círculos que se integram e se completam. O círculo do conhecimento, o círculo do bem-estar, o círculo dos melhores profissionais, o círculo da qualidade e do bom atendimento, o círculo da tecnologia, o círculo da inovação. E todos esses círculos estão integrados a você através dos nossos planos de saúde. Venha fazer parte. Ligue 2101-0000. Em Caxias do Sul e região, quem testou os caminhões Mercedes-Benz Actros e Axor aprovou. E agora, no ano de 2019, a gente fez a aquisição dos primeiros modelos extrapesados da Mercedes. Posso dizer aqui que os veículos são econômicos, confortáveis, seguros, um excelente caminhão. Acesse vempramercedes.com.br e confira as condições especiais.
A busca por um lugar melhor para se viver deu origem a Caxias do Sul. Um sonho realizado com o trabalho e a bravura da nossa gente, que transformou Caxias numa cidade vibrante, com o maior polo metal-mecânico do Brasil. Um comércio local ativo e forte e uma cultura acolhedora. Valor que nós, da Sicredi Pioneira, conhecemos bem, porque também somos feitos dessa energia que une as pessoas, valoriza as iniciativas locais e transforma as comunidades. Vamos seguir crescendo juntos, apostando no desenvolvimento e valorizando o talento empreendedor da nossa região. Porque juntos construímos comunidades melhores. Sicredi Pioneira RS. Cooperar faz toda a diferença.